costumamos criar imagens de Deus à nossa própria imagem. É um hábito do ser humano, tanto que há tantas religiões quanto o homem pode imaginar. O homem está sempre pensando quem seria Deus. Porque, inclusive, nunca é suficiente o que Deus diz acerca de si mesmo. Então o homem cria imagens, quer imagens visíveis, como aconteceu com Israel, fazendo aquele bezerro de ouro, quer imagens abstratas, imagens que são apenas ideias acerca de quem seria Deus, os atributos dele, e assim por diante. E uma das imagens que o homem atribui a Deus é a imagem da mutabilidade, porque o homem é mutável. Quantas vezes você já mudou de ideia? Quantas vezes você se arrependeu de ter decidido algo, planejado algo? Quantas vezes as circunstâncias mudaram o seu modo de ser, seu comportamento? Inclusive, até, pensando numa perspectiva positiva, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, melhorias também, que são realizadas em nossas vidas por meio da palavra, mas usando circunstâncias, tantas vezes, que vão tratando o nosso coração. Nós mudamos o tempo inteiro, mudamos sentimentos, mudamos pensamentos, mudamos até a forma, porque éramos crianças e então vamos até a velhice, até nos tornarmos anciãos, e isso muda a nossa aparência. Mudamos o tempo inteiro, mas Deus muda? Em algum momento Deus muda? Eu pergunto para você, não. Nós queremos ver hoje um outro atributo incomunicável de Deus. Ele não muda. Deus é imutável. E nós queremos fazer isso por meio de um texto que faz um paralelo que torna até bastante aplicativo para a nossa vida entre a mutabilidade do homem, a necessidade da perseverança, firmeza do cristão e a imutabilidade de Deus. Vamos para Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 20. Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 20. Vamos fazer a leitura do texto todo, não vamos nos prender naquilo que não é o nosso foco, mas será importante conhecer o texto todo para que, inclusive, venhamos a mostrar o paralelo que o autor faz entre esses três grupos, digamos assim, que aparecem de forma distinta, características distintas. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé sem Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores,
e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Senhor Deus amado, a tua palavra é santa, é justa e boa. Ela é o teu poder para a salvação, para que pecadores sejam convertidos pelo operar do teu Espírito Santo, para que a tua igreja seja edificada pelo agir do Senhor nela, de forma que ela venha a crescer na fé, no amor e na esperança, e assim viver aguardando firmemente aquele que prometeu que voltaria, Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor Deus, a compreender a tua palavra e aplicá-la à nossa própria vida, para que nós nos alegremos nas promessas do Senhor, que são fiéis e verdadeiras. Receba a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sim. Amém. Pois bem, vocês devem ter percebido que o texto, capítulo 6, ele não está falando apenas da imutabilidade das promessas de Deus, que nos leva à imutabilidade de Deus, mas está falando também de outros personagens. E como nós falamos, há três blocos dentro desse texto. O primeiro bloco é o versículo 4 até o versículo 8. Depois de ele ter feito uma introdução, que é bem interessante, porque ele chama algumas doutrinas que talvez em nossos dias, para muitos, sejam consideradas doutrinas avançadas, ele trata como doutrinas elementares. Ele fala do arrependimento, das obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Questões elementares da vida cristã. Elementares porque todo cristão precisa saber sobre essas doutrinas. Afinal das contas, são base na vida cristã. E ele diz, olha, eu não quero voltar a falar sobre essas coisas, eu quero falar sobre outras. Inclusive, ele está discorrendo no livro de Hebreus sobre a supremacia de Cristo sobre tudo e todos. Sobre todo o Antigo Testamento, sobre todos os seres, sobre todas as coisas, a supremacia de Cristo. E ele deseja continuar falando sobre isso. Só que, tendo em vista que ele está escrevendo para um grupo de pessoas que tinha experimentado ao seu redor, que tinha visto dentre o grupo que era maior, aqueles que apostataram, ou seja, pessoas estavam negando judeus, né? Por isso o nome do livro, Hebreus, foi destinado a judeus. Eles estavam negando, alguns judeus estavam negando, apostatando, voltando ao judaísmo, voltando à religião do Antigo Testamento, como se Jesus não tivesse vindo.
ou na verdade, negando que Jesus fosse verdadeiramente o Cristo. E tendo em vista que isso estava acontecendo, então, o autor tanto vai mostrar que Cristo é superior à antiga aliança, que Cristo é superior à lei mosaica, como também, nesse momento, ele fala sobre o que acontece com aqueles que apostatam da fé. Essa é a questão do versículo 4 a 8. Ele, inclusive, diz, é impossível que esses, que são os que apostataram, que aqueles que foram iluminados, e ele diz, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, viveram no meio da igreja do Senhor, mas depois, então, apostataram, é impossível que eles voltem para a igreja do Senhor. Não é o nosso propósito falar sobre a questão de perda ou não da salvação. Todavia, quero deixar resumidamente claro que o texto não está nos dizendo que pessoas verdadeiramente se converteram e que, depois disso, elas vieram a cair. Quando ele diz que eles se tornaram participantes de todas as bênçãos, devemos lembrar de Judas, porque Judas, ele participou de todas as bênçãos durante o período do Senhor Jesus. Lembre-se que Judas Iscariotes, Jesus disse que foi escolhido para ser o traidor. Era uma coisa muito clara, ele não foi escolhido por acaso. Jesus disse, desde o início eu sabia que um de vocês era o diabo. Desde o início Judas foi escolhido como sendo aquele que trairia no final para que Jesus fosse à cruz e cumprisse toda a Escritura. Então, Judas nunca foi um homem de Deus no meio dos apóstolos e que de repente apostatou. Judas sempre foi o que Jesus chamou de o diabo. Mas ele experimentou tudo aquilo que os demais apóstolos experimentaram. Ele experimentou a iluminação, porque ele teve a Escritura esclarecida. Jesus esclarecia a Escritura só para os discípulos. No Mateus capítulo 13, Jesus conta para os discípulos o significado da parábola do semeador e outras mais, de forma que tanto Judas como os outros foram iluminados. Tanto Judas como os outros provaram a boa palavra de Deus, estiveram com Jesus, andaram com Jesus, ouviram Jesus, comeram com Jesus, viram os milagres de Jesus e até mais. Eles até participaram dos poderes do mundo vindouro. Mas como eles participaram? Eles expulsaram demônios, eles curaram doentes. Vocês lembram? Quando Jesus designou de 2 em 2, mais de uma vez, os apóstolos, para que eles fossem às cidades, pregando o reino de Deus, expulsando os demônios e curando os doentes, Judas estava no meio. Por isso que podemos dizer que Judas é o perfeito exemplo daquilo que Hebreus está falando no versículo de 4 a 8. O personagem que, mesmo não convertido, adentra ao meio do povo de Deus, desfruta dos benefícios de todas as bênçãos de Deus no meio do povo de Deus, mas não pertence ao povo de Deus, porque verdadeiramente não se converteu. E então, no devido tempo, como Judas, ele apostata, ele abandona completamente. E o autor de Hebreus diz, é impossível haver conversão para essas pessoas. Eles vão crucificar Cristo outra vez? Eles disseram uma vez que creram e negaram, eles estarão crucificando Cristo outra vez? Então, o fato é que nós já temos um grupo. Esse grupo é completamente volúvel, percebe? Um grupo que entra no cristianismo porque diz confessar a fé em Cristo Jesus, depois de ter ouvido a palavra, e então, por algumas razões, sejam elas quais forem, lembre-se que em Mateus, capítulo 13, Jesus dá diversas razões para uma pessoa abandonar a caminhada da fé, ou seja, para a pessoa não seguir perseverando até o fim e dar frutos. Ele cita as sementes, né? Uma caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso e outra caiu entre os espinhos. E Jesus explica que cada um desses lugares, terrenos, representa um tipo de pessoa que abandona, deixa
não segue adiante depois de ouvir a palavra do Senhor. Cada uma delas mudará, volúvel, alguém que mesmo ouvindo a verdade, irá seguir uma direção errada, irá persistir no erro, ou mesmo irá desistir de algo que em algum momento parece que creu, que parece ter acreditado. É o primeiro grupo, completamente volúvel, negou ao Senhor Jesus, abandonou, voltaram para a vida judaica, voltaram para os ritos judaicos, voltaram para aquilo que era sombra da realidade. Cristo é a realidade, e as promessas do Antigo Testamento eram sombras da realidade. E eles voltaram para as sombras quando já tinham a realidade. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, a partir do versículo 9, veja que ele diz: quanto a vós outros, ele está se referindo a quem? Vocês que permaneceram, vocês que não desistiram, vocês que não apostataram. Quanto a vocês, todavia, ó amados, persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Vocês que permaneceram firmes por causa das promessas do Senhor, que pertencem à salvação, que viram a excelência dessas promessas e que permaneceram firmes diante disso, diante de tudo o que vocês receberam. É para este grupo ao que ele está se dirigindo, para um grupo que precisa permanecer firme, que não pode ser volúvel como o outro grupo, não pode mudar como o outro grupo. Você é volúvel? Pense nisso. Você muda com as circunstâncias? É fato que todo ser humano sofre mudanças, como nós falamos, inclusive mudanças para coisas boas, porque nós começamos a caminhada cristã precisando mudar muitas coisas em nossas vidas, precisando mudar o nosso modo de falar, nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Nós precisamos mudar muito. Mas uma pessoa volúvel é uma pessoa que muda muito facilmente de direção de acordo com as circunstâncias, como aconteceu com o grupo anterior, que tendo em vista talvez pressão da liderança judaica, tendo em vista que eram hebreus, o sinédrio pressionando, porque era a liderança político-religiosa daqueles dias, ou mesmo outras razões, eles mudaram, e mudaram completamente a tal ponto de negarem o Senhor Jesus. Você é volúvel? O autor de Hebreus está se dirigindo para a igreja e dizendo: vocês não podem ser volúveis, vocês não devem ser volúveis, vocês que estão permanecendo firmes. É assim que deve ser. É assim que deve ser o cristão, firme. Circunstâncias sempre vão pressionar você. Tenho certeza que você já passou por um momento de enfermidade, tentações, pressão financeira no trabalho, que você já passou por problemas dentro e fora da própria cristandade, visível, dos nossos dias, que você já teve relações problemáticas, inclusive dentro da própria cristandade. Uma série de fatores em sua vida podem ser meios para que você fique tentado a mudar a direção, tentado a mudar por causa dessas coisas. Você é volúvel? Você muda facilmente por causa das circunstâncias? Ou você é como uma rocha que, apesar da água bater insistentemente, ela permanece no mesmo lugar? A firmeza que o cristão deve ter. E é para esses que ele está se dirigindo. Vocês que perseveraram, vocês que estão continuando firmes, mesmo que algumas circunstâncias pressionem vocês a mudarem de curso, Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Percebam a questão da perseverança, de permanecerem firmes em algo que eles começaram, que é algo relacionado a não mudar, a imutabilidade. Observem que eles estão num caminho que nós podemos chamar também de imitação de Deus, aquele que nós veremos logo após o versículo 13 em diante, que não muda e que é o perfeito modelo para que nós também sejamos perseverantes. Um atributo que é incomunicável, mas que ao mesmo tempo se torna um exemplo para que nós venhamos a ser firmes em nossa fé. Nós não somos
imutáveis como só Deus é imutável. Mas a imutabilidade de Deus é o perfeito exemplo da necessidade de sermos firmes em nossas convicções, convicção da verdade, a convicção da fé. A necessidade de serem firmes. Deus sabe que eles estavam perseverando e Deus haveria de recompensá-lo. Então, continue firmes. Continue firmes porque Deus está vendo que vocês não desistiram por nada, que vocês não abandonaram a fé, que vocês permaneceram servindo. Veja que é interessante que ele menciona uma questão muito prática. Vocês serviram aos santos por amor e continuam servindo. Vocês estavam se dedicando ao Senhor numa vida eclesiástica com um serviço e continuam fazendo. Vocês não desistiram disso. Vocês permaneceram firmes. E Deus há de recompensar, porque vocês não desistiram da caminhada, vocês não deixaram a igreja, vocês não abandonaram a obra, vocês permaneceram firmes. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Observe, ele elogia a perseverança deles, mas ele mostra o desejo e os exorta a isso, a permanecerem firmes nessa perseverança, até o fim. Não é por um momento, como eu já disse uma vez, não me esqueço, quando realizando alguns trabalhos, inclusive na época de trabalhos sociais, entramos no supermercado e uma pessoa da recepção que nos recebeu, ao saber que eu era pastor, e era o pastor do irmão que estava comigo, acompanhando nesses projetos, disse: esse aqui é o meu pastor. E aí a pessoa respondeu: eu já fui crente. Eu não disse nada porque não dava naquele momento realmente para dizer nada, mas eu pensei muito alto no meu coração: você nunca foi. Como uma pessoa pode dizer eu fui crente? Como é que uma pessoa pode tratar a fé como uma coisa tão banal, a tal ponto de ser como: eu já tive essa roupa, bonita, eu também já tive, já comprei uma vez, e agora eu não tenho mais, já troquei, deixei para lá, joguei fora. Como uma pessoa pode tratar a fé como algo tão banal? Não pode. A perseverança é até o fim. Ninguém começa a caminhada cristã e vai até o meio e então diz assim: acho que foi demais, eu já fiz muito, Deus vai me recompensar. Afinal das contas, eu fiz isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 20, sei lá quantos. A questão não é quanto tempo você fez, quantos anos você confessou, quanto tempo você esteve numa igreja. A questão é se você começou e foi até o fim. É necessário a perseverança. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. A esperança do cristão nas promessas de Deus acerca das coisas eternas, essa esperança se consolida na perseverança. É na perseverança que a esperança se mostra clara e real, em que nós, de fato, consolamos o nosso coração. Não desistimos, apesar das circunstâncias, das perseguições, dos maus tratos, das injúrias, dos problemas, das tentações, de tudo o que acontece ao nosso redor e conosco, continuamos firmes até o fim. Chegamos nos arrastando até o outro lado, mas chegamos. Não importa quão baleado um soldado chegue ao seu destino, o importante é que ele chegue. É que ele não desista, que ele não abandone, que ele não volte atrás, mas que ele vá até o seu destino e cumpra a sua missão, não importa o quão baleado ele esteja. Eles deveriam ir até o fim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Lembrem-se daqueles que herdaram as promessas, daqueles que permaneceram pacientemente perseverando firmes. E aí é quando ele entra então no terceiro bloco. Eles devem ser firmes, pois, versículo 13, quando Deus fez a promessa a Abraão, e é esse Abraão que foi firme, que perseverou, que não desistiu, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente
E aí onde é que está o juramento? Certamente. Uma promessa que não pode, portanto, ser rompida. Certamente, Deus vai cumprir. Quando Deus disse a Adão, no dia que comeres, certamente morrerás. E morreu. Palavra de Deus que não volta, que não volta. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele dá o exemplo de Abraão que não desistiu. E não foram poucos anos, não. Porque Abraão saiu com 65 anos, chamado pelo Senhor, e apenas aos 100 anos é que Abraão obteve a promessa. Obteve a promessa do Senhor. A graça de Deus. Então, 75, né? 75, Sara tinha 65. Então, 25 anos depois, eles obtiveram a promessa de Deus. Veja, 25 anos esperando. Ele esperou pacientemente, perseverou, não desistiu. Demorou? Demorou. Serve para você de consolo. Outros homens de Deus e mulheres de Deus esperaram anos. Ana esperou por anos a ter um filho, o Samuel. E outros mais esperaram por muitos anos, mas por não desistirem, por perseverarem, por continuarem firmes em vez de abandonarem, em vez de simplesmente dizerem, já durou tanto tempo, 15 anos já se passaram, Deus não vai cumprir a sua promessa, e simplesmente seguirem outro rumo, como os volúveis do versículo 4, dos versículos 4 a 8, em vez disso, eles permaneceram firmes, e a firmeza, a perseverança deles, fez com que eles alcançassem a promessa. Abraão alcançou a promessa, demorou aos nossos olhos, mas chegou. Deus fez a promessa. As promessas de Deus são imutáveis, não mudam. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. O juramento como uma forma solene de garantir que aquela palavra é fiel e verdadeira. Deus jurou por si mesmo. Por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, a promessa que Deus faz e o juramento, a promessa de Deus não muda. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o juramento de Deus jamais poderia mudar. Ele vai cumprir. Duas coisas imutáveis, as promessas de Deus e o juramento de Deus, na quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Observe, a imutabilidade de Deus é um alento para nós. Então, conhecer a imutabilidade de Deus tem uma aplicação para a nossa vida. De um lado, serve de modelo para que nós permaneçamos firmes e também perseveremos nas promessas de Deus. Mas serve de alento, conforto, consolo também, para que nós não desistamos, lembrando sempre que Deus não muda. Deus não muda. A promessa de Deus não muda. O juramento de Deus não muda, porque o ser de Deus não muda, porque Deus sempre é o mesmo. É impossível que Deus minta. Vamos ver alguns textos. Números 23, versículo 19, nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E Balaão está naquele momento vendo que as promessas de Deus feitas a Israel não mudariam, não importava o quanto os inimigos de Israel tentassem amaldiçoar Israel. As promessas de Deus não mudam, Deus não muda, Deus não é homem para que minta. Então não crie um Deus à sua imagem. Você mente, você muda, você engana, você diz uma coisa hoje e é outra amanhã, você faz juramentos e quebra os seus juramentos, faz votos e quebra os seus votos, você deixa circunstâncias mudarem o seu modo de pensar,
quando você pensava algo correto. Tanto é que o que é o suborno dentro de um país corrompido, cheio de gente corrompida? Pessoas que mudam o tempo inteiro, que a justiça é isso, e elas são corrompidas e mudam por causa do suborno, pela ganância, avareza, pela ambição, elas mudam. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda, nunca, ele é sempre o mesmo. E o autor diz, isso é um alento. Significa que quando eu ler a Escritura, eu estarei lendo uma palavra que não muda, uma palavra imutável, promessas que certamente se cumprirão, juramentos que certamente irão ser cumpridos até o fim. Não muda, então eu não preciso temer. Um dos problemas dessa geração, por causa que o relativismo e o pluralismo que foram induzidos à sociedade, foram trazidos para dentro da sociedade, inclusive como uma ideia mesmo, uma ideologia relativista e pluralista, está presente em tudo, se você imaginar. O relativismo e o pluralismo praticamente foram colocados, imputados sobre todas as áreas da sociedade. Alimentou na sociedade aquilo mais do que aquilo que já era, uma sociedade acostumada ao erro, à mudança e às mentiras. Em nossos dias é uma sociedade que você não consegue acreditar em nada. Isso tornou tão comum isso, que observe, as coisas mais básicas, a gente termina não sabendo se as pessoas vão cumprir. Pense consigo mesmo. Quantas vezes você mesmo já falou, eu vou fazer isso, e por alguma razão, às vezes até por preguiça, amanhã eu vou fazer isso. Vamos dizer um básico. Amanhã você chega e diz assim, não, amanhã eu vou para o culto pela manhã. Aí amanhece bem frio. E então você olha para aquele frio, a caminha gostosa, quentinha, todas as circunstâncias, situações, tudo ao seu redor é desfavorável. Mas você disse, eu vou. Mas você pensou, não, mas ninguém vai ligar se eu não for. Afinal das contas, não sou eu que vou pregar, né? Não sou eu que vou conduzir os louvores e assim por diante. E você simplesmente fica. Por que você fica? Porque você se acostumou à ideia de que sua palavra não vale nada. A sua palavra não vale nada. É uma sociedade em que a palavra é um lixo. A palavra dessa sociedade é um lixo. Não vale nada. As pessoas não ligam para o que elas dizem. Se de fato vão cumprir ou não, isso não é problema. Elas estão preocupadas apenas com as consequências. Se você disser, assinando um contrato no cartório, fizer um negócio e sabe que aquilo dali pode trazer um prejuízo, aí você tem medo e vai lá e cumpre com medo. Na verdade, você não está valorizando a sua palavra, você está com medo das consequências. Porque essa sociedade, ela tem uma palavra que é um lixo. Mas não é para ser assim. É para que a verdade permaneça sempre. Veja como o relativismo não é apenas um problema acadêmico. A hermenêutica relativista, que problema. Uma filosofia relativista, que problema. E assim nós vemos a teologia, pessoas interpretando de uma forma relativista a Escritura, isso é um problema. O relativismo não é um problema apenas acadêmico, o relativismo é um problema moral, é um problema do dia a dia. As pessoas não percebem que aderiram à ideia do relativismo, ou seja, que tudo é relativo, para você é bom, para mim é ruim, para você é verdade, para mim é mentira. Não é um problema. Isso potencializou um pecado do homem. O homem volúvel, mentiroso, inconstante, isso potencializou. O homem já porque o homem já era pecador, sempre foi, desde da queda, obviamente. Mas potencializou, aumentou o problema. O homem não liga se ele cumpre ou não a sua palavra, mas Deus não é assim. Então observe, em nossos dias, a pessoa diz assim, eu vou fazer isso. Você provavelmente fica pensando, será que vai mesmo? Chega no dia, você fica com medo, com receio, na dúvida, se a pessoa vai cumprir o trato, se ela vai fazer o trabalho, se ela vai levar o que ela prometeu, se ela vai fazer o que ela disse. Você fica com receio, porque as pessoas não confiam, não tem como confiar. Como eu posso confiar numa sociedade que vive mentindo? Deus não é assim. Olha o conforto, olha o alento. Deus sempre será fiel. Como diz Paulo a Timóteo, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo. Deus sempre permanece fiel.
Isso é um consolo para quem quer a verdade, para quem precisa ter promessas fiéis e verdadeiras, para quem precisa de algo que realmente se cumprirá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, nos diz assim: também a glória de Israel não mente. É Deus. A glória de Israel é Deus, é o Senhor. A glória de Israel não mente, nem se arrepende. Ou seja, ele não toma uma decisão precipitada e depois se arrepende. Por que eu fiz isso? Ele não planeja algo e quando vai colocar em prática viu que não foi bom. E aí se arrepende. Por que eu planejei isso? Ele não toma atitudes e depois se arrepende de forma alguma. Não. Ele não se arrepende, nunca. Porque ele nunca erra. Porque ele nunca falha. Porque tudo que ele faz é perfeito. Ele não muda. O que ele disser será. O que ele fizer está feito. E ele não volta atrás. Porquanto não é homem para que se arrependa. Ele é perfeito. Perfeito. Ele não muda. Então, quando Deus disser algo, eu posso confiar, eu preciso confiar. É por isso que a incredulidade é uma afronta terrível a Deus. E aí observe, e aí eu preciso mencionar essa aplicação, a ansiedade, ela tem uma relação com a dúvida, porque a ansiedade é um medo, a incerteza. Será que vai ser? Será que não vai ser? A ansiedade está muito intimamente relacionada ao medo. Então, a ansiedade é a dúvida acerca do que vai acontecer, o medo acerca do que vai acontecer. Mas quando você tem as promessas de Deus, a ansiedade, por isso diz Paulo, não andeis ansiosos. Por que ele diz isso? Porque Paulo pode dizer para uma pessoa, não andeis ansiosos, mas Paulo, você está bobando. Ele precisa de um remédio. Esse é que é o problema. Ele precisa tratar, é só uma doença, isso aí não tem nada a ver com questões espirituais. É só tomar um remedinho. Não, ele não diz que é um problema físico. É um problema moral, espiritual. Tem a ver com a crença. Tem a ver com confiar. Peraí, você está ansioso por quê? Você está ansioso porque tem medos. Você está ansioso porque você sabe que não pode sustentar a sua vida. Você está ansioso porque não sabe como as pessoas vão tratar você. Você está ansioso porque você tem medo do futuro e de tudo que de ruim que pode acontecer. Você está ansioso por causa da vida e toda a sua natureza volúvel. Esse mundo debaixo do pecado é assim. Você está com medo porque a sociedade é uma sociedade de mentiras. A base da sociedade atual é a mentira. Então você tem medo de tudo que possa acontecer de ruim com você. Mas, se você me disser que não conhece a Deus, eu direi, eu entendo perfeitamente. Porque não conhecendo a Deus, não tem como não ter ansiedade num mundo de miséria, num mundo que jaz no maligno, num mundo que o tempo inteiro você liga a televisão e esse repórter só fala porcaria. Nunca vi gente para gostar tanto de desgraça. Ô bando de desgraça. É assim o mundo. Mas se você me disser que conhece a Deus, se você me disser que crer nas promessas de Deus, Deus dirá, a partir de agora, não ande mais ansioso. Confie em mim, porque eu tenho poder para sustentar a tua vida. Eu sou fiel a todas as minhas promessas, eu cumprirei cabalmente. Eu, em meu amor, não mudo. Nossa sociedade muda muito. Hoje uma pessoa sobe ao altar e diz assim, eu amarei fulana, fulano por toda a minha vida até que a morte a separe. Depois de 2, 3, 4 anos estão separados, mas nenhum dos dois morreram. O que foi que houve? Mudou. Alimentaram, sustentaram um relacionamento em emoções tão volúveis. Mudou. A sociedade é assim, muda o tempo inteiro, criando nos filhos e em todos os demais esse mal-estar da incerteza. Eu não sei como será amanhã, porque as pessoas nunca permanecem, elas mudam o tempo inteiro, nem o juramento mantém. Mas quando você ouve as promessas de Deus, de um Deus que não muda, de um Deus que é fiel, 100% imutável, então você ouvirá também de Deus, não andeis ansiosos. É uma implicação do conhecimento da imutabilidade de Deus. Porque o amor de Deus também não muda.
Ele não vai fazer como os homens fazem. Hoje promete, faz juras de amor eterno. E amanhã, então, está dizendo que odeia e que não quer mais. Nunca Deus fará isso. Jesus disse: jamais lançarei fora aqueles que vierem a mim. Jamais. Jamais lançarei fora. Não pelo que eles são. Pelo que, hoje você é bonzinho, Deus ama você. Amanhã você fez besteira, Deus está com ódio de você. Hoje você acertou e Deus ama você. Amanhã você errou, Deus está com ódio de você. Deus não tem sentimentos, esses sentimentos volúveis. Deus ama e ponto final, porque o amor é uma virtude, não um sentimentalismo. Então eu posso descansar. Deus, não fui eu que decidi amar o Senhor. Foi o Senhor que decidiu me amar. Não fui eu que fui ao Senhor. Foi o Senhor que veio a este pobre pecador. E o Senhor já sabia com quem estava lidando. Como disse Davi no Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu pensar, o meu falar, tudo. O Senhor conhece completamente. Então o Senhor sabia com quem estava lidando. E mesmo assim, como diz Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é imutável. E a imutabilidade de Deus conforta o meu coração, me exortando, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, apenas converse com o teu Senhor, porque o teu Senhor é fiel, é poderoso, e, portanto, cumprirá suas promessas e tem poder para sustentar a tua vida. Então descanse nele. Não importa o tamanho do problema, da angústia, da aflição, da perseguição, dos maus tratos, da injustiça, não importa. Apenas coloque diante daquele que não muda e suas promessas, portanto, se cumprirão. O Salmo 33, versículo 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações não mudam. Tudo o que Deus planejou e revelou para nós se cumprirá cabalmente, do jeitinho que Deus disse, se cumprirá cabalmente. Isaías 46, versículo 10 diz que leu o 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Um Deus que não muda. O Deus que não muda, que nos fez promessas que não muda, sob juramento que não muda. O Deus que não muda. E nos conclama a crer. Por isso, repito, a incredulidade afronta a Deus. Porque quando você duvida de Deus, você está dizendo que Deus é mentiroso. Quando você diz para uma pessoa: eu acho que você não vai cumprir, veja que uma pessoa ainda pode se sentir ofendida. Você me chama de mentiroso, rapaz? Está dizendo que eu não cumpro com a minha palavra? Uma pessoa que percebeu o que significa dizer: você não vai cumprir, eu não acredito, coisas dessa natureza, ela vai se sentir ofendida. Mas ela é uma pecadora e que muitas vezes pessoas não cumprem suas promessas, o que não deveria acontecer, mas acontece. Mas quando você diz sobre Deus, que não acredita nas promessas de Deus, você está chamando o próprio Deus de mentiroso. Você está duvidando do próprio Deus e chamando o próprio Deus de mentiroso. Por isso afronta muito a Deus quando não cremos nas promessas de Deus, não confiamos em Deus, duvidamos de Deus. E então, como disse, a ansiedade vem como uma das implicações disto. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir variação ou sombra de mudança.
Ele sempre é e será Deus, como sempre foi. Não muda o seu ser. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre. Que em toda a sua essência é sempre o mesmo. Seus atributos, quer incomunicáveis, quer comunicáveis, sempre o mesmo. Ele tanto é soberano, glorioso, ele é imutável, como também é amoroso, bondoso, justo, sempre o mesmo. Ele nunca vai mudar. Não importa o quanto você apronte, o quanto o mundo viva na miséria, não importa o quanto as coisas estejam ruins, não importa as circunstâncias adversas, não importa quantos inimigos tentem ir contra os planos de Deus, como Satanás fez isso o tempo inteiro. De Gênesis a Apocalipse, Satanás está tentando impedir os planos de Deus se cumprirem. A começar com a tentação de Eva e culminando com a tentação de Jesus, tentando impedi-lo de ir à cruz. Quando Pedro disse: Senhor, nenhum mal vai acontecer. Jesus estava contando o seu sofrimento. Nem se preocupe, não fique pensando coisas ruins acerca de si mesmo. O Senhor é um homem de Deus, tudo de bom na sua vida. Jesus se dirige para Pedro: arreda Satanás. Aquela tentação, tirar Jesus da cruz, fazê-lo não pensar que ele veio para sofrer e morrer em nosso lugar. Deus não muda, nunca mudará. Tudo o que ele disser se cumprirá. E é este o alento que nós temos em nosso coração diante de um mundo mau, em que as pessoas mudam o tempo inteiro, mentem o tempo inteiro, enganam o tempo inteiro, desistem o tempo inteiro. É que Deus nunca muda, nunca. Para que, mediante duas coisas imutáveis, as promessas de Deus são imutáveis, o juramento de Deus é imutável. E ele tanto prometeu para Abraão, o filho da promessa, que é Cristo Jesus, quanto jurou para Abraão, para tornar mais firme ainda, mais forte ainda a promessa. Jurou por si mesmo, pois não há outro além maior do que ele. Tenhamos forte alento, nós que já corremos para o refúgio, ou seja, nós que fomos até Cristo, que é o nosso refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a fim de abraçarmos, de recebermos, de nos apropriarmos da esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Nós que corremos para Cristo, temos um forte alento. Deus não muda. Ele vai cumprir. Ainda que as coisas aqui possam estar ruins tantas vezes. Pandemia, por exemplo, e sabe lá Deus o que ainda vai acontecer. Não importa quão ruins sejam os dias, quão ruins sejam. Não importa o que aconteça ao nosso redor e conosco. Porque o próprio autor de Hebreus nos conta, no capítulo 11, os homens e mulheres de Deus que sofreram muito, passaram por provas de escárnio e açoites, até por algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas eles permaneceram firmes. Eles não desistiram. Por quê? Porque as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Porque Deus não muda. Então, não importa o que aconteça, Ele cumprirá a sua palavra. E este é o mais forte de todos os alentos que podemos ter. De todos os alentos. É com Ele que consolamos e devemos consolar uns aos outros. A imutabilidade de Deus é um alento, é um consolo para a nossa alma. Para que não andemos ansiosos, para que não nos preocupemos demasiadamente com a vida, para que não desistamos diante das dificuldades, para que não mudemos o rumo que é o rumo em Cristo e com Cristo, por meio de Cristo, para a vida eterna. Para que continuemos perseverando, sabendo que Deus cumprirá suas promessas, não importando o que venha, tentando nos desviar do caminho,
continuar olhando para o Senhor, pela certeza de que Ele não muda jamais. Então, é nessas promessas que temos por âncora da alma, segura e firme, o Senhor das promessas. E assim, versículo 20, ele diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não muda e cumprirá suas promessas. Então, olhe para o Senhor. Aquele que planejou, e tudo o que planejou se cumpriu, inclusive o fato de Jesus se tornar carne, um plano de Deus que foi cumprido, e se tornar o nosso Senhor e Salvador, que foi cumprido, e que voltará e será cumprido. Olhe mais para Deus, menos para esse mundo que muda o tempo todo. Mas não só conforte o seu coração, tenha grande alento, sabendo que mesmo que tudo caia ao seu redor, Deus permanecerá firme para sempre. Faça algo também. Imite Deus. Você não será imutável. Não tem como. Não seremos imutáveis porque só Deus é de eternidade a eternidade o mesmo. Nós mudamos até mesmo pela natureza. Como disse, nós nos desenvolvemos, mudamos, aperfeiçoamos, até coisas boas. Nós aprendemos. Deus sempre é o mesmo, sabe tudo, conhece tudo, é perfeito em tudo, sempre o mesmo. Nós não seremos como Ele, mas nós podemos aprender com Ele, para que tenhamos um comportamento que glorifique o nome dEle. De forma que nós honremos nossa palavra, cumpramos nossas promessas, façamos aquilo que nós um dia anunciamos, prometemos que iríamos fazer, ou seja, construir uma sociedade verdadeira, em que Deus é o modelo dela. Sabe qual é o lado muito bom disso para nós mesmos? É que nós estaremos alimentando nas pessoas uma estabilidade emocional. Vocês já perceberam como nós, em nossa geração, somos instáveis emocionalmente? Nós vivemos uma emoção completamente volúvel, estamos o tempo todo com medo, inclusive, inseguros. Por quê? Porque nós formamos uma sociedade instável. Porque papai e mamãe nunca são os mesmos. Os filhos têm medo que eles abandonem o lar, que eles deixem. Eles simplesmente abandonem aqueles que um dia prometeram amar. A sociedade muda o tempo inteiro, então nós temos medo o tempo inteiro. Mas se nós, imitando Deus, confiando em Deus, começamos a agir de forma semelhante, sendo firmes, permanecendo firmes, nós vamos ajudar as pessoas a estabilizar as emoções. Porque elas verão que não importa se vão ter consequências ruins. Olha, eu prometi uma coisa, mas foi ruim. Prejuízo. Tive prejuízo porque eu não calculei corretamente. Mesmo assim, continuar. As pessoas, vendo que a estabilidade, ou melhor, que a verdade está permanecendo, está sendo a base da sociedade, começarão a ter emoções estáveis. Porque elas verão que elas podem confiar, que a verdade é o fundamento. Então elas não terão mais tanto medo, porque nós construímos uma sociedade à imagem de Deus, uma sociedade verdadeira, como Deus é verdadeiro. Então, aplique essas duas coisas ao seu coração, conforte-o, para que você não tenha mais, inclusive, ansiedade, e imite-o, para que nós possamos construir uma sociedade que realmente é estável, porque a verdade é o seu fundamento. Porque Deus, o único Deus, Ele é imutável, sempre é o mesmo.